Bom, a gente começa o programa de hoje falando sobre o uso de tecnologia de precisão na pecuária de corte. Você vai saber a importância da avaliação genômica aplicada ao melhoramento genético dos bovinos. Veja a reportagem explicativa da Kylie Rodrigues do quadro Tecnologia e Produção. A avaliação genômica consiste em incorporar o conhecimento do DNA nas avaliações genéticas. No caso de animais de corte, além das informações já utilizadas, como avaliações de genealogia, pedigree, fenótipos, que são as medidas coletadas nas fazendas, como peso e medidas de carcaça, agora é trazido também as avaliações contidas no DNA do animal, combinando com outras fontes de informações, utilizando uma metodologia de estatística nova, que gera uma DEP, conhecida como estimativa do valor genético de um animal. Tudo isso vem sendo trabalhado pelo programa GenePlus Embrapa. O que vai trazer maior impacto, num primeiro momento, é a gente conhecer melhor a relação de parentesco entre os animais que estão numa avaliação, né? Porque hoje a gente trabalha com médias, com expectativas de semelhança genética entre os animais, ou seja, qual é a semelhança genética entre um pai e um filho? A gente faz um valor médio, né? Com a genômica a gente vai conhecer de fato qual é essa semelhança, né? Isso tem importância principalmente, por exemplo, entre irmãos completos. A gente sabe que tem irmãos que são mais parecidos com outros. Hoje, com os métodos tradicionais, a gente assume que o parentesco é igual entre diversos irmãos completos. Com a genômica eu posso ver, olha, esses dois irmãos são mais parecidos, esses aqui nem tanto, e aí esse tipo de informação me permite avaliações mais corretas. Há ainda a possibilidade de corrigir o pedigree. Com tantas informações, as coletas de dados nas propriedades perdem a importância com a genômica? De acordo com o pesquisador, de forma alguma. Hoje o mundo todo tem clareza disso, é que o fenótipo, né, que essas medidas coletadas nas fazendas são muito importantes, né? Até costuma-se dizer que o genótipo é prata e o fenótipo é ouro, né? Essas informações do DNA só de fato irão contribuir para uma avaliação genética mais acurada, mais precisa, se eu tiver fenótipos sendo coletados, né, nas fazendas em quantidade e em qualidade. Nos animais jovens, aqueles que não tiveram filhos ainda, a genômica auxilia o aumento da acurácia, contribuindo com a confiança do produtor em utilizar os animais, reduzindo o intervalo de gerações. Os resultados têm mostrado que a genômica é um caminho para o criador utilizar na seleção dos animais. Com a genômica, com os marcadores que a gente usa, que pode ser até um SNP, né? Ela me diz quanto que é a real semelhança que existe entre os indivíduos, ou a semelhança mais aproximada para cada característica que eu estou trabalhando, né? Então, com isso, eu tenho uma certeza maior, ou a minha estimativa está mais próximo da verdade. À frente dos trabalhos envolvendo a genômica, o pesquisador destaca que a intenção é disponibilizar o mais rápido possível os resultados dos trabalhos no sumário do programa GenePlus. Nós estamos buscando painéis do nosso, significativo do nosso rebanho, no rebanho assistido pelo GenePlus, mas que é uma amostra significativa e bem real do que é o Nelore brasileiro. Nós temos animais mocho, animais de chifre e animais de todas as linhagens do Nelore brasileiro envolvido nessa população de treinamento. Kylie Rodrigues para o SBA. Juliana Rezende traz agora as informações do tempo para o centro-sul do país.
A passagem de uma nova frente fria no sul do país volta a trazer temporais para a região sul. Os índices de umidade do solo já estão bastante elevados no sul do país, como Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Nos próximos 5 dias, essa frente fria vai ainda trazer chuva volumosa. Previsão de acumulados de até 50 milímetros nos 3 estados da região. Agora, no Mato Grosso do Sul, também vai chover de forma mais forte. Acumulados de até 30 milímetros. Essas instabilidades elas já conseguem se espalhar um pouco mais e alcançar o interior do estado de São Paulo, sul de Minas Gerais e grande parte da região centro-oeste. Só que onde vai chover no centro do país, chove de forma mais fraca. A partir da próxima semana é que essas instabilidades, com o avanço da frente fria, conseguem avançar para o centro do país. E aí a atuação de um canal de umidade volta a espalhar instabilidades, tanto pela região centro-oeste como também pelo sudeste. A chuva mais forte ainda vai ocorrer na região sul e principalmente no oeste do Paraná. A partir do terceiro período, essas chuvas na região sul ainda não vão dar trégua. Previsão de chuva forte ainda, acumulados de até 50 milímetros entre Santa Catarina e Paraná, que vão se espalhar ainda também pelo Mato Grosso do Sul. E as instabilidades ganham mais intensidade entre o estado de São Paulo, sul de Minas Gerais também. Agora, a partir deste terceiro período, essas instabilidades seguindo de forma frequente no centro do país, voltam a favorecer as áreas de pastagens, tanto da região centro-oeste como também da região sudeste, porque aumentam a disponibilidade hídrica do solo. Bom, nosso assunto agora é o mercado financeiro. Vamos direto à Bolsa de São Paulo com a Sara Kirchhoff, que traz hoje o fechamento desta quarta-feira da moeda americana. Sara, hoje teve mais uma queda aí para o dólar, é isso mesmo? Boa noite para você. É isso mesmo, Renata. Boa noite para você, boa noite a todos. A segunda queda consecutiva hoje da moeda americana frente ao real. Enquanto aqui no Brasil existe uma certa ainda tensão em torno da discussão na CCJ, Comissão de Constituição e Justiça da Câmara, sobre a segunda denúncia contra o presidente Michel Temer, nos Estados Unidos, o que vem influenciando hoje nas cotações de câmbio foi a divulgação do Federal Reserve sobre a economia dos Estados Unidos para o mês de setembro no chamado livro bege.
hoje. De acordo com esses dados divulgados hoje pelo FID, né, a economia dos Estados Unidos teve um avanço modesto e moderado para o mês de setembro, se referindo especialmente às faixas salariais lá no país norte-americano, e isso causou um certo recuo hoje do dólar frente ao real. A queda da moeda americana nesta quarta-feira foi de 0,12% e o dólar comercial termina o dia de hoje aos R$ 3,16 mais 50, depois da segunda queda consecutiva, como acabei de falar. O dólar, portanto, em queda nesta quarta-feira. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado, direto dos estúdios da B3 de São Paulo. É com você, Renata. Obrigada pelas informações, Sara Kirchhoff, direto da Bolsa de São Paulo. E a gente vai para um breve intervalo comercial com imagens dos animais que serão ofertados hoje à noite, a partir das 8h30, horário de Brasília. É o leilão virtual Integração Caracu, que coloca à disposição do mercado matrizes e também reprodutores de grandes criadores aqui do país. Nós já voltamos. Agenda de leilões, está em curso a segunda praça do leilão judicial Leão e Irmãos, que oferta propriedades de produção de cana-de-açúcar numa região privilegiada das Alagoas, muito perto da capital Maceió. O engenheiro agrônomo Leonardo Amaral conversou com o nosso companheiro Walter Puga. Você vai ver um pouco das propriedades que estão em oferta num leilão essencialmente virtual, ou seja, você pode dar os seus lances apenas pela internet. As explicações já já. Leonardo, obrigado por ter vindo, é um prazer recebê-lo aqui. Vamos explicar o que é essa área que será leiloada agora no final de outubro. Uma área muito boa, né? O que você me diz, você esteve lá acompanhando o que ocorre naquela região, é um bom negócio? Olha, eu diria que é um excelente negócio. As áreas são consolidadas em cana já há diversos anos. A localização é espetacular. Elas estão às margens da rodovia. O solo é um solo privilegiado, a altitude, enfim, é uma área já consolidada em cana. São mais de 1.500 hectares, não? Sim, são 1.513 hectares. Existe um bloco que em torno de 1.400 hectares, que é uma área contígua, né, muito bem localizada, e que está, né, que forma... Não foi abandonada, né? Vamos mostrar essa área? Vamos lá. Nós temos uma gravação que foi feita lá. Veja, fica perto da rodovia, é área bem próxima de acessos fáceis, não, Leonardo? Os municípios, elas estão localizados no município vizinhos de Maceió, né, no caso Satuba, e aí toda a área mecanizada, as áreas ambientais são todas respeitadas. Como você disse, as áreas não estão abandonadas, existe inclusive glebas que estão sendo plantadas, né, nesses dias, né, foram plantadas agora no mês de setembro. Não há, vamos dizer, problemas nessa área que a princípio a AgriPlanning tenha constatado? Não. Hoje um grande problema nas áreas de cana e na agricultura como um todo seriam a questão ambiental. Né? E todas essas áreas... comprometimentos com o meio ambiente, cumprir legislação. Sim. As áreas possuem CAR, estão regularmente inscritas no CAR, não existe invasão de APP, né, em áreas de preservação permanente. Enfim, são áreas que estão dentro da legislação atual. E tem cuidado mesmo, não são áreas abandonadas, isso você frisava, você tem frisado sempre, frisava agora há pouco antes dessa entrevista. É tudo bem cuidado lá? Sim, quando a gente fala de vender áreas que estão abandonadas, já existe uma depreciação no próprio ativo biológico. Natural que perca, né? É natural que perca valor, inclusive. Que perca valor. Mas as áreas estão sendo cuidadas, elas estão sendo, né, todas manejadas, controle de herbicida, controles de... Nós pegamos essa época que estava chovendo, né, existia inclusive controle de sistemas de conservação de solo, né, para preservar a questão de erosão. E essa é parte dessa área que desse bloco de 1.400 hectares. Né, existem canas, né, já no terceiro corte, tem canas no quarto corte e tem canas que estão sendo plantadas agora. Quer dizer, há uma estrutura, e é bem perto de Maceió, como você lembrava, não? Sim, são áreas próximas de Maceió, que é a capital do estado, né, e
a margem, acesso, a margem de rodovias. Margem de rodovias. São áreas favoráveis, não? Sim, são áreas favoráveis. E já há trabalhadores na região já acostumados a lidar com essa atividade já há muitos anos, não? Sim, não há problemas de mão de obra, de escassez de mão de obra lá. Né? Inclusive não existem litígios, em discussão na justiça, problemas de invasão de terras, não estão próximas a parques ambientais. Que você esteve lá, né? As imagens mostram aqui, você tem na tela. Leonardo esteve lá apurando detalhes dessa terra, a qualidade dessa terra. Viu? A terra tem uma qualidade diferenciada, não? Sim, são terras com uma fertilidade diferenciada na região, com teores de matéria orgânica e fósforos acima do normal da região, e chove bem nessa região, em torno de 1.500 milímetros. À medida que se adentra para o estado, as chuvas vão se diminuindo, mas nesse raio de 30, 40 quilômetros de Maceió, as chuvas são boas, muito boas. Santa Luzia do Norte, Coqueiro Seco, são regiões próximas de Maceió, ou seja, fácil acesso. Nós temos aí não temos nenhuma dificuldade para transitar e operar nessas áreas. Não temos. O acesso às usinas são bem próximas, né? Existem diversas usinas na região que são vizinhas ali, né? Ou seja, é uma área cuja produção já está próxima para ser entregue. Sim. O raio máximo dessas áreas nas usinas são de 40 quilômetros. Ou seja, é muito próximo. Isso é um raio econômico, né? É uma distância viabiliza a produção. Sim, que viabiliza a produção. Bom, temos esse leilão, ocorre agora no dia 31 de outubro, né? Sim. Pela Superbid. Você acompanha o Canal do Boi, fará divulgação do resultado desse leilão, acompanha esse leilão. O que você deixa de mensagem para quem estiver interessado nessa área, Leonardo? São áreas é uma oportunidade excelente. Né? É uma oportunidade para usinas que já estão instaladas na região e que são áreas, né, que estão em produção. Então é um investimento que, já adquirindo esse imóvel, você já tem uma produção. A chance da rentabilidade. Você já tem uma produção. Já está operando, já está trabalhando. Não são áreas que vão demandar um investimento para depois ter o retorno. O retorno já vem nesse ano mesmo. Né? Você acabou de ouvir Leonardo Amaral, técnico responsável da Agriplane, responsável por aferir, conferir, verificar toda essa área que vai a leilão agora, leilão judicial, dia 31 de outubro, pela Superbid. Uma área que interessa a você que está ou próximo de Alagoas, ou já está em Alagoas, ou tem interesse em investir em Alagoas. Agradeço a sua presença aqui, Leonardo. Okay. Obrigado por ter vindo. Obrigado. Um abraço. Voltamos ao programa. Bom, as chuvas, principalmente no leste nordestino, perdem bastante intensidade já nos próximos dias. Vamos saber como fica a previsão do tempo para o centro-norte do país com Juliana Rezende. Com as chuvas perdendo a intensidade na faixa leste do Nordeste, a umidade do solo também diminuiu. Agora os índices ficam próximos de 50%, mas mesmo assim ainda mantém bom ritmo de crescimento das áreas de pastagens. Nos próximos 5 dias o tempo seco ainda predomina no interior do Nordeste e as pancadas seguem ainda com fraca intensidade em toda a área litorânea da região. No período seguinte, ainda pouca coisa vai mudar. O tempo seco ainda predomina no interior e as pancadas seguem de fraca intensidade em toda a faixa leste nordestina. Somente no terceiro período é que a condição começa a mudar um pouco. Agora, as instabilidades da faixa leste perdem bastante intensidade e a chuva começa a se espalhar um pouco mais pelo interior do Nordeste, provocando pancadas de chuva entre o Maranhão, Piauí e toda a metade sul da Bahia. Grande parte da região norte também vai receber instabilidades. Então, ao longo das próximas semanas, as chuvas seguem perdendo bastante intensidade ainda na faixa leste do Nordeste. Mesmo assim, a umidade do solo ainda deve seguir um pouco mais elevada e garantir bom crescimento para as áreas de pastagens. A semana está sendo marcada pela discussão da crise no setor leiteiro. Nós mostramos aqui segunda-feira o movimento SOS Leite que aconteceu em Prata, Minas Gerais,
que contou com a presença do ministro da Agricultura, Blairo Maggi. Agora, integrantes da bancada ruralista no Congresso querem apresentar outras propostas, diferentes até daquelas que foram apresentadas na reunião de segunda-feira, para tentar solucionar problemas do setor. Odacil Canepa. A mobilização está por todo o país, mas a solução do problema ainda depende de uma portaria do Ministério da Indústria e Comércio. Apesar do anúncio oficial do ministro Blairo Maggi na semana passada, por enquanto, as guias de importações ainda estão valendo. Mas em Brasília, a bancada ruralista já tem outra proposta para enfrentar a crise do leite. E quase todas as propostas dependem do governo federal. Uma delas é a compra do leite excedente para a merenda escolar. Olha, na verdade, o governo que se fala tem que ser o municipal, o estadual e o federal. Se entrar na merenda escolar, por exemplo, isso é facilmente absorvido. Nós temos o programa PAA, que é o Programa de Apoio à Alimentação, que é compra direta pelo governo, repassando recursos para os estados e municípios. Se fizer isso, com certeza, não só a questão social, mas também Forças Armadas, outras áreas do governo que poderão, sim, comprar esse leite que está disponível, e aí nós vamos resolver. E também fazer um apelo aqui para os empresários que compram leite, porque o governo não compra leite de fora, importado, que dê preferência para o leite nacional, aí nós vamos também ajudar. A associação que representa os produtores de leite do Brasil, a Abraleite, ainda não sabe se realmente as guias de importações do leite do Uruguai estão suspensas ou não. Odacil Canepa para o SBA. Dá uma olhada em alguns dos touros da raça Caracu, que serão ofertados hoje à noite aqui conosco a partir das 8h30 no horário de Brasília. Esse será o nosso destaque depois do intervalo comercial, leilão Integração Caracu. Até já! A Superintendência do Porto de Rio Grande concluiu, nesses 9 meses, a movimentação, o levantamento de dados da movimentação do complexo. Segundo a superintendência, entre janeiro e setembro deste ano foram movimentados mais de 31 milhões de toneladas, um aumento de 1,76% se comparado ao mesmo período do ano passado. A repórter Annelise Nicolodi tem mais detalhes. A soja é um dos produtos mais importantes para o desenvolvimento do Porto Gaúcho. Até agora já foram movimentadas quase 12 milhões de toneladas do complexo que une farelo, óleo e grão. Apenas do grão foram cerca de 10 milhões de toneladas, o que representa mais de 38% de toda a movimentação do Porto de Rio Grande no sul do estado. O principal destino desses produtos são os países asiáticos, em especial a China. Além da soja, o arroz está entre os produtos que mais tiveram crescimento. A Superintendência do Porto de Rio Grande também fechou o balanço financeiro de 2017 até o mês de setembro. O superávit ultrapassa 25 milhões de reais. Annelise Nicolodi para o SBA. Vamos trazer um pouco mais do quadro Tecnologia e Produção, sempre com informações de pesquisadores da Embrapa Gado de Corte e do Programa de Melhoramento Genético GenePlus. O assunto agora é como descartar touros dentro do processo de seleção. Veja com Kylie Rodrigues. A seleção e o descarte de touros é a preparação para a estação de monta. A tarefa visa saber se o touro está apto para ser um reprodutor. Para a função, o animal precisa ser livre de doenças, ter origem e, preferencialmente, estar inscrito em um programa de avaliação genética. Os requisitos trazem segurança na escolha da seleção. Quando ele adquire um reprodutor, ele tem que ver qual a diferença que aquele reprodutor vai produzir no rebanho dele, para melhor, né? Ele vai retirar da reprodução da fazenda dele alguns touros e entrar com esses para produzir o quê? Um rebanho melhor. Melhor para quê? Não é para produzir só touro, é um rebanho melhor para produzir carne, né? Então ele tem que ver qual é a diferença que esses touros vão deixar
no seu rebanho. Uma maneira que simplifica é saber quanto o animal vai produzir de quilograma de bezerro na desmama. Para compreendermos o cálculo, o pesquisador faz um comparativo com o programa GenePlus, serviço especializado de melhoramento genético animal. Pegar uns touros assim, superiores, né, ele tem uma média de 5 quilos de DEP. Quer dizer, ele, em média, um touro superior coloca 5 quilos de peso, de diferença em peso na progênie dele, em relação aos outros que não são tão bons. Os 5 quilos, somados à defasagem genética que existe em um rebanho melhorado de um comercial, tem em média mais de 10 quilos só da diferença genética. Você colocar isso, dá mais ou menos com o preço do quilo de bezerro desmamado, em torno de 5 quilos de diferença nos leilões aí, que é o preço do quilo de bezerro desmamado. Essa diferença implica em dizer que é R$ 75,00 por bezerro que eu tenho de diferença colocada pelo touro que eu estou usando. Para fazer a seleção e o descarte de um touro, não basta apenas se basear nas DEPs. Outras características influenciam na decisão final. O ideal é buscar um animal jovem. A vida útil de um reprodutor é de 5 anos. Neste caso, entra o cuidado para que o touro não cubra as filhas. Funcionalidade, bons aprumos, andrologia, a seleção impacta nas fêmeas que ficam na propriedade. A Embrapa Gado de Corte dispõe do GPBIF, programa que auxilia produtores no processo de decisão de seleção e descarte, quantificando as diferenças que são produzidas pelo uso de touros melhoradores. Kaile Rodrigues para o SBA. Bom, voltamos à Bolsa de São Paulo com a Sara, que traz agora o preço do milho, do frango e também do suíno. Com você, Sara. Isso mesmo, Renata. O milho teve queda hoje, tanto no mercado físico quanto no mercado futuro. No mercado futuro, o milho aqui da B3, né, o milho negociado aqui na B3, ele acompanhou o movimento da Bolsa de Chicago, que também teve um dia de queda hoje para os futuros do milho, que, por sua vez, acompanhou a queda do trigo. Isso porque os dois são substitutos na ração animal. Além disso, também há previsão de tempo e já está tendo um clima mais favorável no meio oeste dos Estados Unidos, o que acaba facilitando a colheita do milho e pressionando as cotações. Mas eu vou começar com o milho no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. O preço praticado hoje, segundo o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, foi de R$ 31,75 a saca de 60 quilos, uma queda de 0,19% no dia. Mas no acumulado do mês, o milho continua em alta, uma alta de 5,69%, segundo o indicador CPEA. E no mercado futuro, como eu já adiantei, o milho teve queda hoje aqui na B3 em São Paulo. O contrato com vencimento para novembro, por exemplo, caiu 0,55% nesta quarta-feira, com 180 contratos negociados no valor de R$ 32,38 a saca. Os contratos com vencimento para janeiro do ano que vem também caíram aí próximo de 0,5% por R$ 33,23 a saca. Os contratos para março do ano que vem tiveram uma queda um pouco menos acentuada, de 0,24%, com o valor de R$ 33,80 a saca. E por último, contratos com vencimento para maio do ano que vem, em queda de 0,12% por R$ 32,79 a saca. Já passamos para o indicador do frango congelado, conforme o Centro de Estudos Avançados em Economia Aplicada, que hoje teve um dia de alta. O preço para o quilo no estado de São Paulo nesta quarta-feira, conforme o CPEA, é de R$ 3,89, uma alta de 2,64% no dia.
e de 8,36% no acumulado do mês, uma alta significativa para o frango no acumulado do mês, de acordo com o indicador CPEA. Já o suíno vivo não teve variação, também conforme o indicador CPEA. O valor permanece em R$ 3,52 o quilo no estado de Santa Catarina, que é usado como referência para este indicador. No acumulado do mês, o suíno vivo tem alta de 0,86%. E daqui a pouquinho eu volto com mais informações de mercado, trazendo a atualização dos preços do boi e do bezerro para esta quarta-feira. Com você, Renata. Tá certo. Sara, Zaidan? Mais informação da nossa agenda de leilões. Em novembro agora estão de volta os leilões da massa falida das fazendas reunidas Boi Gordo. Nós já mostramos muitas áreas aqui em Comodoro, no estado do Mato Grosso. É uma área muito grande que foi dividida em lotes menores, em fazendas menores. Muitos já foram comercializados e ainda restam outros lotes também de um bom tamanho, usados para a produção integrada de agricultura, pecuária e até de florestas. E tem um apelo forte esse leilão de novembro agora, que é o deságio de até 90% em muitos desses lotes que estão sendo comercializados. Isso significa que o investidor vai poder arrematar lotes pagando apenas 10% do valor inicial feito pela Justiça. Um leilão que é coordenado pelo Ministério Público do Estado de São Paulo. Nós vamos mostrar agora uma entrevista que Walter Pulga Júnior fez com o síndico da massa falida Boi Gordo, o Gustavo Sauer. Vamos acompanhar. Doutor Gustavo, mais uma fase nesse processo da falência de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Ainda temos áreas para negociar. Temos áreas boas lá? Sim, Pulga, nós fizemos um leilão de sucesso, né, coisa de 3 meses atrás, da nossa fazenda lá de cerca de 120 mil hectares. Nós conseguimos vender aproximadamente metade dessa área, mas restaram ainda áreas muito boas. Uma em especial, que está sendo levada à venda um valor aproximado de 40 milhões, é uma área apta para a soja, dotada de todas as benfeitorias, incluindo um armazém graneleiro para 1 milhão de sacas. Então, é uma área excelente que nós guardamos para o final, para fazer a venda dessa propriedade, que é uma propriedade diferenciada. Bem estruturada, vamos dizer. É completa, é você assumir, comprar, ser emitido na posse e já produzir. Não vai dar tempo agora para essa próxima safra, mas safrinha já está garantida. Agora, além dessa área muito valiosa, que tem uma estrutura, nós temos outras áreas remanescentes, que são áreas de mata. Vale a pena comprar uma área de mata, doutor? Olha, nós temos áreas com cobertura menor e temos áreas de mata que são importantes na medida em que são úteis para a compensação ambiental, né? Se você para negociação com autoridades de meio ambiente, com a justiça? Exatamente. Se a pessoa tem uma área que ela desmatou além do permitido por lei, a legislação permite que você compre uma área de mata e faça a compensação da área de reserva legal faltante, averbando aquela reserva legal e reconhecendo como se fosse aquela área pertencesse ao próprio imóvel e compusesse e fizesse com que ele cumprisse a legislação ambiental. Ou seja, comprar mata também é um bom negócio em alguns casos, e nós temos lá. Agora, os valores são bem pequenos, não? É verdade. Essas áreas de mata estão sendo levadas à venda com 90% de deságio. E por que isso, Pulga? Nós temos um processo de falência com 30 mil credores, nós já vendemos mais de 30 fazendas, algo em torno de 120, 130 mil hectares, já oferimos uma renda muito boa para a massa falida e é necessário encerrar esse ciclo.
Tá? Então, nós deixamos essa propriedade excelente, que é onde tem esse armazém graneleiro, e estamos realmente fazendo uma liquidação dessas áreas para que nós possamos seguir adiante, encerrando esse ciclo no processo de falência. Seria o ciclo número 1, nós temos já projetados e planejados a fase 2 e a fase 3, com imóveis também excelentes, aguarde pulga, obtidos de fraudadores, de pessoas que fraudaram a massa falida. Nós fomos atrás, conseguimos bloquear esses imóveis e isso já foi reconhecido na Justiça. Estamos aguardando a pendência de julgamento de recursos, mas ao que tudo indica, em breve, encerrada essa fase que eu quero fazer com que isso ocorra agora no dia 9 de novembro, nós prosseguimos com a venda de mais propriedades na fase 2 e 3. Você acaba de ouvir o Dr. Gustavo Sauer, mais um leilão de áreas pertencentes à massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Dia 9 de novembro, pela Lute Leilões, você tem o site de acesso, pode obter informações, um leilão híbrido, né, eletrônico e presencial. Exato, porque com condições facilitadas. Além do preço muito bom, o pagamento pode ser efetuado através de um sinal de 20% e o restante em 5 parcelas semestrais com juros simples de 1% ao mês e atualizadas. Então, é uma condição muito facilitada, seja pelo preço, pelas condições de pagamento. É uma oportunidade sem igual, porque, falar uma coisa, nós queremos encerrar essa fase, partir para frente atrás desses outros imóveis, porque o nosso objetivo é oferir o máximo de valor possível para o pagamento desses credores. Bom, agradeço mais uma vez a presença do Dr. Gustavo Sauer aqui conosco. Informação que chega até você, áreas à venda no Mato Grosso, na região de Comodoro, que pertencem à massa falida de Fazendas Reunidas Boi Gordo. Os imóveis saem sem ônus, não? São imóveis livres, não? Exatamente, saem sem ônus, né? Tudo que se refere a tributos, questões ambientais, anteriores à venda da propriedade, são de responsabilidade da massa falida. Portanto, imóvel livre, pronto para ser usado, vamos dizer assim, para ser explorado ou para ser negociado por áreas, no caso de mata, onde você tem que cumprir, né, as exigências da legislação ambiental. Mais uma vez, muito obrigado, doutor Gustavo. Eu que agradeço. Voltamos ao programa. E no próximo bloco, Pecuária BR conversa com o analista de pecuária de corte da Rural Business, que já está aqui nos nossos estúdios, Júlio Brissac, que vai falar aí dos impactos dessa paralisação de 7 plantas frigoríficas aqui em Mato Grosso do Sul. Boa noite para você. Daqui a pouquinho tem mais o depoimento de Júlio Brissac. Fique com a gente. E a JBS anunciou ontem a paralisação de 7 plantas frigoríficas em Mato Grosso do Sul. A justificativa da empresa é a insegurança jurídica, depois do bloqueio de 730 milhões de reais determinado pela Justiça na semana passada, a pedido da CPI, que investiga os negócios da empresa dos irmãos Joesley e Wesley Batista. A empresa possui 15 mil funcionários diretos, 60 mil indiretos e mais 60 mil produtores que têm negócios com os frigoríficos. Segundo nota, a JBS afirma que os colaboradores continuarão recebendo seus salários normalmente até que a companhia tenha uma definição sobre o tema, que está se empenhando na manutenção da normalidade de suas operações e trabalha para proteger funcionários e também colaboradores. O bloqueio ocorreu após requerimento de uma CPI, Comissão Parlamentar de Inquérito, tocada pela Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul. A comissão foi constituída para investigar o pagamento de notas fiscais frias emitidas por pessoas físicas e jurídicas entre os anos de 2010 e 2017, sem o devido fornecimento de bens ou serviços por parte da JBS em contraprestação à suposta concessão indevida de benefícios fiscais feitas pelo Estado. A decisão da Justiça ainda não é definitiva diante do valor considerado expressivo. A empresa decidiu suspender temporariamente compras e também abates. Bom, estou aqui com o Júlio Brissac, que você já viu no bloco anterior, analista-chefe
estrategista de pecuária de corte da Rural Business, que é uma das nossas fontes de informação aqui do Pecuária BR. Júlio, muito obrigado pela sua entrevista. Você disse, a respeito da nota que a Renata acabou de ler, que o fato de a empresa ter anunciado ontem que vai manter os funcionários, os colaboradores, é um indício de que as atividades deverão voltar em breve. São temporárias. São temporárias. Boa noite, Pecuária de Corte do Brasil. Eu acho que a gente pode aqui hoje explorar um pouco, colocar um pouco de pingo nos is, né? De uma notícia que sempre pega muito algumas pessoas aí no contrapé e assusta muita gente, né? A primeira delas é essa. É importante a gente perceber que esse processo, nós estamos literalmente numa guerra da JBS contra alguns estados brasileiros, que não é só o de Mato Grosso do Sul, né? Na verdade, esse processo ele já vem acompanhando aí alguns dias, né? E a gente tem que entender que toda vez que um porta-avião americano para na costa de algum país, apesar de ele assustar muita gente, né? Isso não quer dizer que ele vai sair disparando, né? Ele faz conta também de todo míssil, ele sabe que tem uma conta a pagar depois. Então, o que a gente está vivendo hoje já aconteceu no Mato Grosso do Sul, no Mato Grosso, já aconteceu em Minas Gerais, aí sim com demissões, mas nos curtumes. Está acontecendo agora, nesse momento, nos curtumes do interior paulista, tá certo? E literalmente a JBS está mostrando que não vai ficar apanhando sozinha, principalmente dado o tamanho, ao gigante de uma empresa como essa. Você diz apanhando, se referindo ao bloqueio que a Justiça de Mato Grosso do Sul determinou a pedido de uma CPI que investiga essas denúncias de pagamento de propina. Sim. Você se refere a isso? Esse bloqueio de 730 milhões de reais? Todo mundo, quer dizer, que está aí, seja do interior desse país, seja dos grandes centros, sabe que é uma guerra explícita do governo federal e alguns estaduais em cima da JBS, com uma guerra mais explícita em cima do Mato Grosso do Sul, né? Há muito tempo o governo do estado do Mato Grosso do Sul vem batendo na JBS e, como todo lutador, a gente tem que saber que uma hora a gente bate muito, mas depois pode estar arriscado, se a luta continua, a gente está arriscado e tem que saber apanhar também. A resposta a tudo isso que está acontecendo hoje no Mato Grosso do Sul é uma ação do jurídico e da cúpula da JBS em cima de tudo que está acontecendo. A JBS aprendeu a apanhar? Com certeza, né? Ela sabe muito bem apanhar. E com certeza, sempre quando a gente conversa sobre a JBS, é muito importante a gente entender o tamanho dessa empresa. Nós estamos falando da segunda maior empresa do Brasil. Uma empresa que movimenta no mundo, vamos fazer uma conta em reais, 175 bilhões de reais, né? Então, quando a gente olha um espectro do que ela está diminuindo de tamanho no sentido de vender ativos e ter bagagem, munição para enfrentar muitas guerras, claro que quando a gente olha esse número, a gente percebe o tamanho dela, né? Fica pequeno você olhar aí 700 e poucos milhões, olhar aí até 10 bilhões no âmbito federal, que foi aí a multa que pode ser estendida. Bilhões. Mas o produtor deve entender que até mesmo nessas ações que a gente está vendo aí nos estados, é o primeiro de um round, de uma luta que vai ter muitos rounds pela frente, porque é claro que o jurídico da JBS não vai ficar quieto perante a tudo isso que está acontecendo, né? Não se faz agora, da noite para o dia, um cheque de 700 e poucos milhões para o estado de Mato Grosso do Sul, ou qualquer outro estado que venha fazer alguma coisa. Mas ela está dando um grande exemplo aqui no Mato Grosso do Sul da sua capacidade de fogo. Bom, Júlio, então, eu tenho aqui, Renata. Zaidan, Pois não. duas manifestações de entidades aqui de Mato Grosso do Sul em relação a essa paralisação. Primeiro, da Acrisul, que é a Associação dos Criadores de Mato Grosso do Sul, que fala sobre essa decisão da JBS, em nome do vice-presidente Laucídio Coelho, que fala que deve refletir no mercado nos próximos 10 dias essa decisão de paralisação. Ainda não houve alteração de preço, segundo o Laucídio Coelho, mas vários negócios deixaram
de ser fechados. Deve haver maior oferta sem condições de absorver os animais, reflexos nos preços da arroba e nos impostos arrecadados. Segundo Laucídio Coelho, vice-presidente da Crisul, o Estado perde diretamente com a diminuição dos abates e indiretamente porque toda a classe produtora suspende as suas compras. Ele, por exemplo, falou que não compra mais nada porque ele não sabe quando ele terá novos recursos. Eu queria que você comentasse esse depoimento do vice-presidente da Crisul. Júlio, boa noite. Boa noite. A última vez que eu passei por aqui pelo programa, Zaidan, eu lembrei para você que a gente estava passando por um momento histórico na pecuária de corte do Brasil. E não tem como, né? Nunca vi em 26 anos de mercado um ano como esse. É claro que faz muito sentido o que o Laucídio falou aí, porque a JBS está mostrando, direta e indiretamente, qual é o peso dela nesse estado, tá certo? E que numa guerra... Ou seja, se ela parar, a pecuária do Estado vai sofrer muito. O Estado, que tem problemas financeiros graves, não tem capacidade de absorver uma saída de um cara que é responsável por 40% do abate de bovinos do Estado, né? Mesmo com a redução do volume de abate de bovinos no Mato Grosso do Sul, só para situar aí para todo mundo, a gente em 2013 tinha 2 milhões de cabeças de gado sendo abatida nesse estado. Hoje a gente fala aí de 1,5 milhão de cabeças, quer dizer, sumiram, só olhando o primeiro semestre dos últimos 5 anos, a gente vê aí que diminuiu muito o poder de captação de gado no estado. Mas o que a gente percebe é que 40% do abate é um peso muito grande. Mas isso não vai para outras indústrias que hoje até ficaram fora das compras? É, claro, meio... estão esperando. Se eu tivesse no meio desse jogo, né, quer dizer, de uma certa forma estou, mas se eu estivesse diretamente envolvido na compra, né, e não fosse da JBS, é claro que eu olharia para esse mercado e no dia seguinte eu falava, opa, agora vou colocar o telefone no gancho e vou esperar tocar, porque vem aí 40% do abate de gado. Mas isso a gente tem que ponderar, que é muito importante nesse momento, a gente entender que a gente está numa entre-safra de boi, onde poucos produtores têm, de fato, gado para abate, tá certo? São produtores que têm uma capacidade de caixa maior do que a média da pecuária de corte do Brasil. Nós estamos falando de produtores hoje que têm confinamentos, semi-confinamentos, quer dizer, tem uma logística, uma diferença aí da massa da pecuária de corte do Brasil e que pela primeira vez na história a gente está vendo que esses produtores podem mostrar também ao agronegócio e à pecuária de corte do Brasil o seu poder de fogo. Porque se por um lado a JBS é extremamente forte no Brasil e por um outro lado o Mato Grosso do Sul, como governo, não tem como sustentar uma briga com esse gigante. Por outro lado, mesmo você sendo gigante, frigorífico nenhum consegue trabalhar sem ter gado. Então, eu diria que o verdadeiro poder de fogo, nesse momento de entre-safra radical, está na mão do produtor. Se eu fosse produtor de gado e tivesse aí como esse perfil de um produtor mais profissional no sentido de ter giro melhor financeiro, outras situações aí que possa sustentar essa guerra, eu diria que eu entraria para dentro em ambiente de chumbo cruzado, eu entraria para dentro de casa, fecharia as porteiras e as portas, porque quem gera munição para todo esse pessoal é, sem sombra de dúvida, o produtor de gado. Mas você tem que... O grande medo, no começo da nossa conversa, você disse que está todo mundo com medo. Sim. Todo mundo assustado, sem saber o que fazer. Quer dizer, voltou aquela cortina de fumaça que nós vimos na época da carne fraca, exatamente, depois na Lava Jato e etc. Voltou a cortina de fumaça. Onde é que nós vamos? Como é que vai ser? Você disse que o poder está na mão do produtor, do pecuarista. Principalmente por estarmos num período de entre-safra, né? Mas e a pressão dos preços? Não virá? A pressão dos preços... Em função disso, não, eu vou abater, agora você ia abater para a JBS, você está vindo para mim, então eu vou poder te pagar tanto. Isso não está sujeito a acontecer? Como estrategista de mercado, a gente tem que tentar entender os momentos que vêm pela frente. Como eu estava dizendo, é claro que o comprador de gado do Brasil, do Mato Grosso do Sul,
não o JBS, que tem aí a outra fatia do mercado, vai puxar o freio de mão e tentar esperar ver os acontecimentos. Mas ele não aguenta 1, 2 dias sem gado. Mas então, isso é só no Estado ou as indústrias de fora também? O Brasil tem uma coisa muito engraçada, Zaidan. Como a mídia sempre foi municiada por informações de grandes frigoríficos, se criou algumas frases jurássicas nesse negócio que estão longe da realidade. Por exemplo, como a gente trabalha com vários mercados, não só do Brasil, de carne bovina e de pecuária de corte, escala de abate para 3 dias é desesperadora em qualquer lugar do mundo, menos aqui no Brasil. Se costuma dizer que não, a escala está confortável para 3 dias. Meu amigo, a semana tem 7 dias, você tem 3 dias de escala, você está desesperado na compra, meu cara. É uma questão de você fazer número, né? Fazer conta dos dedos. Então, assim, são processos e conversas que, por anos, a pecuária de corte repete e está longe da realidade do mercado. Então, 3 dias de parada de abate, fica todo mundo desesperado, de pequeno, médio a gigante frigorífico desse país. Lembrando, nós estamos numa entre-safra radical de baixa de oferta. Em 26 anos de pecuária de corte do Brasil, eu nunca vi uma entre-safra tão fraca de gado. E o poder de mexer mais forte ainda nesse mercado está na mão do produtor. Bom, o Júlio vai continuar com a gente aqui, Renata. Eu vou chamar agora a repórter Kylie Rodrigues, conversou com o pecuarista Francisco Maia, o Chico Maia, já foi presidente da Acrisul e hoje ele é presidente da FENAPEC, que é a Frente Nacional da Pecuária. Vamos ver o que ele disse a respeito dessa paralisação da JBS. O boi gordo impacta, é que determina o preço do boi magro, da vaca, do bezerro, tudo. Quer dizer, se você não tem a escala de abate programada, haverá uma pressão no preço do boi. Isso é natural. A partir do momento que você alonga a escala de abate e você não tem a liquidez esperada, você começa a complicar todo esse processo. Então, eu acho que nós iremos atravessar momentos muito delicados, muito difíceis e que é necessária uma ação urgente para contornar isso. Tem algum fator de insegurança jurídica para o JBS em Mato Grosso do Sul? Vamos lá, vamos fazer a seguinte simulação aí. Você vai no banco, você tem uma dívida com o banco e você acerta com o gerente a forma de pagamento. Então, todos os seus recursos estão sendo canalizados para você cumprir aquela forma de pagamento. De repente, todo dia aparece uma decisão judicial onde o juiz determina que se confisque uma parte dos seus recursos. Ou seja, você não tem dinheiro para operacionalizar o fluxo de caixa, para pagar fornecedores, para pagar funcionários, para pagar produtores. Então, se você não tiver essa previsibilidade para você trabalhar na normalidade, fica muito difícil a operação. É bom lembrar que esse grupo é o maior empregador no Mato Grosso do Sul, além de ser economicamente a maior força. Chico, como você disse no início, né, como que fica então o pecuarista do Mato Grosso do Sul, haja visto que o JBS detém 60% dos abates no estado? É como o pecuarista está num baile onde não tem nem parceira para dançar nem música, ele está sozinho na pista. Ele está numa situação, porque você veja bem, 60% do comprador do nosso produto, porque vender o boi não é a questão, abater o boi não é a questão mais difícil. Para você precificar a arroba do boi, você tem que saber por quanto que você exporta, por quanto que você vende o dianteiro, por quanto você vende o miúdo, por quanto você vende o couro, por quanto você vende as partes nobres da carne. Então, essa empresa ela já tinha uma expertise de anos no mercado, muito consolidada, onde ela pode, em poucos minutos, pegar o boi, destrichar o boi e vender o boi integralmente, e você faz um mix que compõe preço e arroba. Um frigorífico menor já tem mais dificuldade, porque às vezes ele tem o mercado para colocar a carne de primeira, mas não tem
a carne de segunda, tem a carne de segunda, mas não tem o mocotó, não tem os miúdos, não tem isso. Então complica, é muito complexo esse mercado de carne e a insegurança para nós produtores, para a economia do Estado, porque quando você abate um boi, você impacta em 50 cadeias da indústria. Então são 50 cadeias da indústria. Então é terrível, eu acho que nós estamos no momento mais delicado da pecuária no estado do Mato Grosso do Sul, o fato do JBS fechar as suas 7 plantas por tempo indeterminado. Bom, eu volto aqui com o analista e estrategista de pecuária de corte da Rural Business, o Júlio Brissac. Rural Business, que é uma das nossas fontes de informação, principalmente de preço do boi gordo em todo o país. A gente sempre dá essas informações no final do Pecuária BR, todos os dias. Ô Júlio, você falou agora há pouco que o poder, apesar de tudo isso, o poder está na mão do pecuarista. Sim. O Chico está dizendo que ele está sozinho na pista, sem música, sem parceiro para dança. Se a gente entrar nesse exemplo aí de sem parceiro na dança, eu diria que, na verdade, o produtor é o DJ, o dono do som, o dono da casa e o dono da bilheteria. Então, assim, o baile acontece se ele quiser ou não. Porque você pode encher a casa de gente para dançar, você pode encher o bar de bebida, mas se não tiver a música e se não tiver o dono da casa ali fornecendo um staff para que tudo aconteça de uma maneira normal, num baile, ele acaba não acontecendo. E o dono dessa conversa toda é o produtor de gado. Porque eu volto a dizer, gigante nenhum da pecuária de corte do Brasil, por maior que seja, não consegue sobreviver sem oferta de gado gordo. E nós estamos numa entre-safra. Nós estamos saindo de uma conversa, eu vou só pontuar uma coisa muito importante. Eu queria que você segurasse essa coisa muito importante para você dizer já já. Okay. Porque nós vamos para São Paulo, a Sara Kirchhoff está na Bolsa, para saber se houve, que tipo de impacto essa decisão da JBS nos negócios na Bolsa. Sara Kirchhoff. Boa noite mais uma vez, Zaidan, boa noite a todos. Bom, começando em complemento aí a discussão de vocês no estúdio, hoje a Agência Estado, divulgou que em função da paralisação nas 7 unidades produtoras em Mato Grosso do Sul, hoje não houve demanda no mercado físico no estado. E já aqui em São Paulo, que é um estado também referência para o mercado do boi gordo, esse caso aí já respingou também e poucos frigoríficos anunciaram os preços hoje, divulgaram os preços hoje do boi gordo no mercado físico. Nós também conversamos informalmente com pesquisadores do CPEA que confirmaram aí então essa queda drástica aí na divulgação dos valores do boi gordo no mercado físico. As ações da JBS aqui na Bolsa de Valores tiveram uma queda hoje, foi um pouco menos acentuada do que a queda de ontem, mas ainda assim as ações da JBS, como a gente acompanha no painel, ficaram desvalorizadas nesta quarta-feira. Com uma queda de 1,45%, o valor do papel ficou em R$ 8,15 hoje aqui na Bolsa de Valores. Ontem a queda, como eu falei, foi mais acentuada, ficou acima dos 3%, só que a queda ontem começou já no início da manhã, então a gente não sabe se ela teve uma relação com essa paralisação ou não. O que de fato acontece é que hoje a queda foi consolidada também aqui na Bolsa de Valores de São Paulo. Sara, vamos atualizar os preços. Eu estou aqui com o Júlio Brissac, como você viu, está acompanhando. Vamos atualizar os preços do boi gordo. Primeiramente, o indicador CPEA. Não sei se o indicador de hoje já reflete alguma diferença de preço. E depois os contratos futuros de boi gordo nesta quarta-feira, Sara. Tá certo, Zaidan. Eu vou começar, como de costume, com o preço do bezerro, no indicador CPEA para o mercado físico, que hoje não teve nenhuma variação, continuando então em R$ 1.188,84 por cabeça no estado de Mato Grosso do Sul e com uma alta de 0,39% no acumulado do mês. E no indicador CPEA, o boi gordo teve uma alta hoje de 1,11%, passando para R$ 141,05 a arroba, uma alta então acima de 1%,
para o boi gordo no mercado físico, de acordo com o indicador CPEA. No acumulado do mês, o boi gordo segue em queda de 1,20%. Terminando então com o preço do boi gordo no mercado futuro, que caiu hoje aqui na B3 em São Paulo, nos principais contratos. Somente um teve alta, que foi o de dezembro, e eu vou começar com o contrato de outubro, lembrando que é o mês referência no mercado do boi gordo, que hoje teve uma desvalorização nos papéis de 0,43%. No ajuste atual, o valor para vencimento de outubro deste ano é de R$ 138,15 a arroba, com 130 contratos negociados. Os contratos com vencimento para o mês de novembro, também deste ano, tiveram uma queda de 0,47% e apresentam o valor de R$ 138,35 a arroba. Já os contratos com vencimento para dezembro, estes sim subiram hoje aqui na B3 em São Paulo, uma alta de 0,18%, com o valor de R$ 141,00 a arroba. E por último, outubro de 2018, queda de 0,80%, com o papel negociado por R$ 148,20 a arroba. Essas foram as informações do mercado do boi gordo para esta quarta-feira. Zaidan. Valeu, obrigado, Sara. Júlio, o indicador CPEA, que é uma média pesquisada em São Paulo, teve até alta hoje. Seria cedo para notar alguma mudança ou o mercado ainda não teve o impacto dessa decisão? Eu vou pular essa parte do CPEA, tá? Que isso aí depois a gente conversa muito sobre isso e você conhece o meu ponto de vista. Quanto à questão de mercado futuro, também eu sempre digo aos assinantes da Rural Business para dar as costas para esse mercado, porque isso não reflete absolutamente nada a realidade do mercado físico do gado gordo, tá certo? Isso é um mercado de pequenos contratos, completamente controlado pelos grandes frigoríficos, portanto, dê as costas para isso, até logo, a fila anda, a conversa é outra. Mas teremos impacto? É claro que nós vamos ter, enquanto esse imbróglio temporário da JBS no Mato Grosso do Sul estiver acontecendo, vai ter muita gente querendo surfar em cima dessa saída temporária de um ator que tem 40% desse mercado, né? Volto a dizer, se eu fosse um comprador de gado gordo, eu estaria sentado na mesa esperando o telefone tocar, porque vem 40% do mercado para mim agora, tá certo? Porém, existe uma atitude que o produtor pode fazer, que é de também fechar sua porteira. Parei, não vendo nada, não faço nada, como disse o próprio Laucídio aí, não vou fazer nada enquanto não me mostrarem o que está acontecendo e olhando aquele preço do bezerro ali, olhando a minha relação de troca e vendo as coisas, a conta não bate. Outra coisa importante que eu queria dizer ao produtor de gado, não só do Mato Grosso do Sul, mas do Brasil, é que nós estamos, a exemplo do que está acontecendo no Mato Grosso do Sul, acabou o incentivo à saída de gado de pé do Estado. A FamaSul, inclusive, pediu para voltar a redução que já foi feita por 90 dias, de 12% para 7%, a alíquota do ICMS para a exportação de gado em pé. Sem dúvida nenhuma. Quer dizer, isso é uma situação também que favorece de gregos a troianos de compradores, da JBS até o menor comprador do Estado, né? Isso, a alíquota de 12% em cima da saída de boi do Estado é um muro que se cria para esse gado do Mato Grosso do Sul ficar refém de compradores locais. Tem muita gente também comemorando tudo isso. Como a gente sabe no Brasil de hoje, que esse é um país onde os governos só funcionam perante pressão, é o produtor que recolher a sua oferta de gado gordo, seja no Mato Grosso do Sul ou em outros estados da federação, ele está mostrando que quem é o mandatário desse mercado é ele. E que ele pode, sim, reverter situações rapidamente de mercado, porque desespero total acontece quando um frigorífico não vê a sua planilha de compra andando ao longo do primeiro, do segundo e do terceiro dia. Isso gera um caos dentro da indústria. Bom, Júlio, vamos à cotação, já te agradecendo a sua participação aqui. É sempre um prazer. Muito obrigado. Lembrando que na nossa última conversa eu contei aqui que nós estávamos, no ano de 2017, vendo apenas a ponta de um iceberg que iria explodir
dentro da JBS, você deve lembrar disso tudo. Verdade. E está aí esse iceberg se mostrando, mas volto a lembrar o produtor de gado do Brasil. Sem ele, ninguém vive e por 48 horas. Me lembro, você é uma das poucas, ou talvez a única voz a dizer sobre essa questão da ponta da pirâmide. Obrigado, Júlio. Nada, obrigado. Renata, como é que ficaram os preços do boi hoje? Cotações do boi gordo. Oferecimento Topline Puron. Há 20 anos, sua ferramenta no controle parasitário. Zé, a gente começa pela Scott Consultoria, que apura a cotação do boi gordo à vista para uma boiada comum. A gente começa pela região sul, não houve alteração de preço, segundo a apuração feita pela Scott. Norte também não houve mudanças. Na região nordeste também sem alteração, segundo a Scott Consultoria. Região centro-oeste na sua tela, queda de R$ 2,00 em Goiânia, Goiás, e de R$ 1,00 em Dourados, Mato Grosso do Sul. Ainda pela região centro-oeste, Scott Consultoria, queda de 50 centavos no norte de Mato Grosso. Na região sudeste, finalizando a apuração feita pela Scott Consultoria, queda de R$ 2,00 no Triângulo Mineiro e de R$ 2,00 também no norte de Minas Gerais. Outra fonte de informação é a Agência Rural Business, que apura para uma boiada de bom acabamento de carcaça e também de boa logística entre a indústria e a fazenda. Região sul na sua tela, que segundo a Agência Rural Business, teve queda de R$ 1,00 no Paraná. Na região norte também teve queda de R$ 1,00 em Rondônia. Na região nordeste, segundo a Rural Business, teve queda de R$ 3,00 na Bahia. Na região centro-oeste, queda de R$ 1,00 em Mato Grosso do Sul. E finalizando, região sudeste, queda de R$ 2,00 em São Paulo e queda de R$ 3,00 em Minas Gerais. Bom, e o Pecuária BR vai ficando por aqui. Para você, uma ótima quarta-feira. Fica agora com o nosso chefe Renato Lapenta com o Brasil Gourmet. Tchau, tchau, Zaidan. Tchau, Renata. E depois do nosso chefe, o Adriano Idival traz os detalhes da nossa agenda de leilões em Na Batida do Martelo. Muito obrigado, gente. Até amanhã.